Estamos na estação de Porto Ferreira, São Paulo. Isto que vocês estão vendo aqui nada mais é do que um guindaste. Era um mecanismo usado para transportar ou para transferir pesos de uma parte para outra. Talvez da plataforma para um caminhão ou vice-versa. Veja que ele era um guindaste muito apropriado para a época, porque um homem conseguia levantar toneladas devido ao mecanismo de engrenagens que ele continha. Aqui vem o armazém onde eram estocados os produtos agrícolas da região, principalmente o café, que era naquela época o forte da região. Agora, vendo mais de perto essa engrenagem, podemos perceber que ela era realmente toda de ferro maciço e um jogo de engrenagens onde havia um meio de fazer com que cargas pesadas fossem capazes de ser manobradas ou levantadas apenas por um homem com uma manivela ao lado. Esse mecanismo deixou de ser usado provavelmente nos anos 60. Agora estamos vendo a parte de fora da estação de Porto Ferreira. Veja como está acabada. Esta estação foi realmente um marco importante na história de Porto Ferreira, porque aqui onde a maior parte dos passageiros embarcavam, pois naquela época havia trens conduzindo pessoas. Até os anos 60, isto era uma realidade na nossa região. Os trens circulavam entre as cidades vizinhas. Como se vê aqui do lado para a cidade, onde paravam os carros, táxis e outros, e havia essa elevação, uma rampa que dava acesso à rua. Agora, olhando mais de perto ao prédio da estação, notamos como está degradada. Não tem a cobertura mais, nem tampouco está conservada. Aqui notamos onde essa rampa levava a plataforma principal, onde esses pilares de ferro sustentavam a cobertura. Olhando aqui onde passavam os trilhos, aqui o trem parava, os passageiros desciam, logicamente, e aqui era o chamado embarque e desembarque. Mas veja como está descoberta e perdeu toda a sua característica, porque não existe mais nenhuma manutenção. E veja as madeiras usadas na época, como eram grandes batentes. Agora, olhando um pouquinho por dentro, note como está suja, cheia de muitas papéis e outras bugigangas. Mas olhem mais com atenção como as pessoas depredaram este patrimônio. Aqui até há pouco tempo era usado como centro cultural. Não sabemos a razão, mas ficou desativado, segundo
uma papeleta que está na porta, que vamos ver daqui um pouco. Aqui ainda era o lugar onde as pessoas aprendiam música, pintura e outras artes. Veja que, segundo o cartaz, ela foi fechada pelo decreto do prefeito no começo de janeiro, mas não era exatamente assim, pois veja que está toda depredada, quebrada por dentro e não entendemos como que um patrimônio pode chegar a esse ponto. Agora, adentrando mais ao prédio, note como realmente está abandonado. Ali possivelmente era onde vendia as passagens para os passageiros que iam embarcar, né? Este era o guichê onde os funcionários vendiam, e ainda existia aqui mesmo dentro dessa sala uma separação de madeira, essa aqui, onde somente os funcionários podiam entrar. Atualmente está ocupada por alguém que dorme aqui. E ele, não sei porquê, deixou até uma Bíblia aqui aberta. Deve ser até uma pessoa religiosa. Não sabemos quem é. Mas como está abandonado, veja mais adiante, mais para o fundo, que não deu para entrar, mas olhando daqui, nota-se que está tudo destruído, toda sem condição de uso, porque o motivo não sabemos. Veja que está, este aí é o outro lado do guichê, e está bastante deteriorado. É lamentável, mas é verdade. Agora note, não sei a curiosidade que me surgiu, para que servia esses ferros aí, essa armação de ferro fundido com uma barra, ou melhor, 3 barras de ferro, e ali na frente existia outro. Não sei qual era a função disso. Alguém talvez possa deixar nos comentários aí. Então veja, amigos de Porto Ferreira e pessoas que moraram aqui, muitos que provavelmente até chegaram ver essa estação em atividade. Aqui a ponte que por onde passava os trens que carregavam o café na Alta Mogiana, onde faziam parada na estação de Porto Ferreira. Hoje ela é apenas usada por veículos. Nem mesmo caminhões pesados circulam, nem ônibus podem passar por aqui. Mas a estrutura feita pelos ingleses era realmente espantosa. Veja a armação, como está intacta. Muito bonito esse trabalho. Veja que, apesar do tempo já ter esta ponte com mais de séculos de existência, ainda continua sendo útil, porque nesta localidade, antes da ponte, existia a balsa que dava passagem para o outro lado. E essa balsa era provavelmente comandada, ou pelo menos o porto era de um senhor chamado Ferreira, que deu o nome ao porto
que aqui existia, razão que ficou chamada de Porto Ferreira. O rio Mogi Guaçu, hoje poluído, já dá raríssimos peixes, principalmente nesta região, mas ainda traz uma paisagem bonita para aqueles que apreciam a natureza. Pena que está um tanto abandonado também. O mato está em suas margens, mas ainda o rio mantém a beleza. E quando essas escadarias ficam cheias d'água, se dá principalmente na cheia, época em que o rio transborda e às vezes alaga ou encobre todos esses degraus. Realmente é um ponto turístico de Porto Ferreira, que nesta época de pandemia está abandonada. Não só nesta época, mas não teve o cuidado que merecia ter. E neste rio podemos ver lá ao fundo como era bonito. É um lugar tranquilo, onde em épocas normais pessoas vêm aqui para pescar, talvez os pequenos peixes ou apenas para passar o tempo. É um lugar prazeroso.